Na majestosa mansão colonial no Vale do Paraíba, famosa por arquitetura clássica, escadaria de mármore dominava hall de entrada, imponente, sinuosa. Descia da galeria superior, 10 metros de altura, lindíssima, mas perigosa. Conde Alexandre de Vasconcelos, 50 anos, aristocrata e empresário viúvo, amava aquela escada. Patrimônio histórico, dizia sempre. Construída em 1850, intacta, era símbolo de status, de tradição, de família que tinha resistido séculos. Mas aquela manhã, escada que amava tanto se tornaria arma, testemunha de crime e lugar de heroísmo impossível. Tudo em segundos que mudariam tudo para sempre. Léo, 6 anos, filho e herdeiro de Alexandre, brincava na galeria superior, com carrinhos. Fazia barulho de motor. Vrum, vrum, ria. Era criança energética, curiosa, mas vivia com medo. Medo de Isabela Romano, 34 anos, noiva do pai. Socialite lindíssima, que sorria quando o pai olhava, mas que mudava quando o pai ia embora. Ficava fria, impaciente, cruel. Fica quieto, chiava sempre. Você é barulhento, chato, obstáculo. Léo não entendia essa palavra, obstáculo, mas sentia ódio por trás. Sentia que Isabela não o queria, que via ele como inimigo, como algo para eliminar. Maria Graça, 62 anos, governanta-chefe que servia a família há 40 anos, limpava a mesinha ao pé da escadaria. Mas ouvidos escutavam, sempre escutavam, principalmente quando Isabela estava com Léo. Não confio nela, tinha dito para Alexandre semanas antes. Com criança, perto da escada, é impaciente, perigosa. Mas Alexandre tinha rido. Maria, você é protetora demais. Isabela ama Léo. Vai ser mãe perfeita. Maria não tinha insistido, mas tinha aumentado vigilância. Ficava sempre perto, sempre pronta, porque instinto dizia, algo terrível vai acontecer. Só questão de tempo. Aquela manhã, Alexandre tinha saído cedo. Reunião em São Paulo. Volto à noite, tinha dito beijando Léo. Mas no meio do caminho, percebia. Tinha esquecido documentos importantes. No escritório. Volta, dizia para o motorista. Rápido, pego documentos e saio de novo. Carro virava. Voltava para a mansão. Alexandre não sabia que decisão de voltar cedo o transformaria em testemunha. De horror, de crime, de milagre. Tudo em momentos que reveria pelo resto da vida. Em pesadelos, em gratidão, em culpa esmagadora. Isabela estava na galeria superior, olhando o celular. Nervosa. Esperava a ligação. Diamante secreto. Homem que tinha prometido vida luxuosa. Quando casar com o velho conde, tinha dito amante, elimina a criança, depois herda tudo e fugimos juntos. Era plano frio, calculado, mas Isabela tinha hesitado. Como? Amante tinha rido. Acidente, escada, criança cai, tragédia, mas herança garantida. Isabela tinha acenado, mas ainda não tinha agido, assustada demais. Consciente demais das consequências se fosse pega. Mas aquela manhã, raiva e frustração ferviam. Léo corria perto de Isabela, perseguindo o carrinho que tinha lançado. Carrinho rolava, pro borda da galeria, pra escada. Léo pegava, mas fazendo isso, esbarrava em Isabela. De leve, mal. Isabela deixava celular cair. Tela rachava. Não! Gritava. Era celular caro, presente do amante. Olhava Léo com raiva pura. Olha o que você fez. Olha! Léo recuava. Desculpa, foi sem querer. Mas Isabela avançava. Olhos que brilhavam de algo selvagem. Algo quebrado. Você está sempre no meio, sempre estragando tudo. Você é obstáculo. Agarrava braço de Léo, com força. Léo tentava se soltar. Tá machucando, me solta! Mas Isabela não largava. Arrastava para a escada. Léo entendia. Entendia onde estava indo. Pro borda, pra grade, pro perigo. Não, por favor, começava a gritar. Papai, tia Maria. Mas papai estava fora. Ou assim pensava. E Maria estava no térreo, longe demais. Isabela levantava a criança, com força surpreendente nascida de fúria. Vai embora! Gritava. Sai! E com movimento brutal, sem pensar, sem humanidade,
Levantava ele acima da grade e jogava no vazio, no vão aberto da escadaria, 10 metros acima do chão de mármore. Naquele exato momento, Alexandre entrava no hall, silenciosamente, pela porta principal. Olhava para cima, para a galeria, e via tudo. Isabela segurando Léo, levantando, jogando. Via corpinho pequeno do filho voando no ar, braços e pernas se agitando, rostinho aterrorizado, gritando, caindo, em direção à morte certa no mármore duro. «Léo!» gritava Alexandre, mas estava impotente, longe demais. Não podia correr rápido o suficiente, não podia voar, só podia assistir filho morrer, em câmera lenta, em horror absoluto que marcaria a alma para sempre. Mas Maria tinha ouvido. Discussão lá em cima, depois grito de Léo, depois silêncio repentino. E som de corpo caindo pelo ar. Se virava, olhava para cima, via Léo despencando, diretamente em cima dela. Não tinha tempo para pensar, para calcular, para planejar, só para agir. Instinto tomava controle, instinto materno, instinto de promessa feita em leito de morte. Proteja meu filho, sempre. Se jogava no chão, diretamente sob trajetória. Corpo de 62 anos, frágil, mas cheio de amor. Se agachava, braços abertos, pronta para receber impacto que destruiria ossos, mas salvaria a criança. Impacto era brutal. Léo caía em cima de Maria, 70 quilos em velocidade terminal, contra corpo que absorvia, que se esmagava, que se quebrava. Som era horrível. Não osso contra mármore, mas corpo contra corpo. Respiração saindo de Maria em sibilo de dor pura. Costelas se quebrando. Coluna se comprimindo. Mas tinha funcionado. Léo rolava no chão, chorando, aterrorizado, mas vivo, ileso, enquanto Maria ficava imóvel, no mármore, embaixo de criança que tinha salvado, olhos abertos, mas cheios de dor, de triunfo, de amor. Tinha mantido promessa, a custo de tudo. Você está sem fôlego? Deixa um like se seu coração parou. Se inscreve para saber se Maria sobrevive. Comenta Maria heroína. Se está chorando, continua, momento mais poderoso chegando. Alexandre corria, para a cena, pernas se movendo automaticamente, enquanto mente tentava processar. Tinha visto noiva jogar filho da escada. Tinha visto governanta jogar corpo embaixo de criança caindo. Tinha visto impacto. Agora via resultado. Léo vivo, chorando. Maria imóvel, no mármore frio. Se ajoelhava perto do filho. Léo, está bem? Mãos tocando em todo lugar, procurando ossos quebrados, sangue, danos. Mas Léo parecia intacto. Pai, soluçava menino. Isabela, me jogou. Tia Maria, me pegou. Alexandre abraçava filho. Mas olhos iam para Maria, mulher que estava quieta demais, silenciosa demais. Maria, dizia se aproximando, se ajoelhava perto dela. Maria, está me ouvindo? Ela abria olhos devagar, com esforço evidente. Conde, sussurrava. Voz era fraca, quebrada. Léo, está salvo? Alexandre acenava, lágrimas descendo. Sim, graças a você. Mas você, o que fez? Maria sorria fracamente. Uma promessa, para sua esposa, no leito de morte. Proteja meu filho, sempre. Mantive. Alexandre pegava a mão dela, delicadamente. Não mexe, ligo a ambulância, já. Pegava telefone. Mas antes de ligar a ambulância, antes de ajuda médica, ligava para outro. Polícia. Mansão Vasconcelos, Rua das Rosas 10. Teve tentativa de homicídio e ato de heroísmo. Vem, já. Isabela, na galeria em cima, tinha assistido tudo. Paralisada. Tinha visto Léo cair. Tinha visto Maria se jogar embaixo. Tinha visto impacto. E tinha visto Alexandre. Pai tinha voltado. Tinha visto tudo. Não, sussurrava. Não, não, não. Tentava pensar. Como explicar? Como justificar? Mas não tinha jeito. Tinha jogado criança da escada, na frente de testemunha. Estava acabado. Completamente. Acabado. Começava a correr, para o quarto dela, para pegar bolsa, fugir. Mas para onde? Como? Alexandre tinha visto. Maria tinha salvado. Léo estava vivo.
Testemunhas em todo lugar. Estava presa. Alexandre olhava para cima. Via Isabela correndo. Não deixa ela escapar, dizia para si mesmo. Mas não podia deixar Maria. Não podia deixar Léo. Eram prioridade. Falava no telefone com atendente de emergência. Mulher de 62 anos, queda de altura. Prováveis fraturas múltiplas, dor severa, consciente, mas fraca. Atendente orientava. Fica com ela. Não mexe. Ambulância chega em 8 minutos. Alexandre ficava. Segurava a mão de Maria. Com outra mão segurava Léo. Conectando. Salvadora e salvo. Enquanto olhava para a galeria. Onde monstro tinha sumido. Mas não por muito. Polícia estava chegando. Sirenes se ouviam, se aproximando. 2 viaturas. Delegado e ambulância. Entravam juntos. Delegado primeiro. Delegado Ventura, paulista de 55 anos. Senhor Conde, o senhor ligou? Alexandre acenava. Sim, essa mulher, apontava Maria, salvou meu filho, se jogando embaixo dele quando caía daquela escada, apontava para cima. E aquela mulher, voz virando gelo, minha noiva Isabela Romano jogou ele, de propósito. Vi com meus próprios olhos, estava entrando quando aconteceu. O delegado olhava para cima. Escada alta, mármore duro embaixo. Entendi a gravidade. Onde está a noiva agora? Lá em cima, nos quartos, tentou fugir, mas não pode sair. Portões são controlados eletronicamente, do meu escritório. Alexandre tinha pensado em tudo, mesmo em choque, mesmo em trauma. Delegado mandava 2 agentes. Acham Isabela Romano, trazem aqui, cuidado, é violenta. Agentes subiam escada. Com cuidado. Paramédicos trabalhavam em Maria. Costelas quebradas, pelo menos 4. Possível dano na coluna, pressão baixa, pulso fraco. Preparavam maca, com colar cervical, com cuidado extremo. Senhora foi corajosa, mas pagou preço alto. Maria sorria fracamente. Vale, Léo vale tudo. Agentes voltavam, com Isabela, que resistia. Me solta, não fiz nada. Mas Alexandre se levantava, caminhava para ela. Rosto era máscara, frio, duro. Nada? Vi você, com esses olhos, agarrar meu filho, levantar ele acima da grade e jogar, no vazio, em direção à morte. Voz era baixa, controlada, mas embaixo fervia raiva vulcânica. Por quê? Por que fazer isso? Isabela tentava a última mentira. Foi acidente. Ele esbarrou em mim, eu estava tentando salvar, mas escorregou. Mas Alexandre balançava a cabeça. Não, vi. Vi fúria nos seus olhos. Vi como levantou ele. Não estava salvando. Estava matando. Léo, ainda traumatizado, falava. Você disse que eu era obstáculo, que estragava tudo, que tinha que ir embora. Depois me jogou. Era testemunho de criança. Simples, verdadeiro, devastador. Isabela não tinha resposta. Delegado tomava notas. Isabela Romano. Está presa por tentativa de homicídio qualificado contra menor. Tem direito de ficar em silêncio. Colocava algemas. Isabela explodia. É culpa sua, gritava para Alexandre. Tudo sua, se você só me amasse, só eu, mas sempre ele, sempre criança, sempre lembranças da sua esposa morta. Era confissão de ciúme, de ódio, de motivo. Delegado anotava tudo. Obrigado pela confissão, dizia seco. Ambulância levava Maria embora. Alexandre queria ir, mas precisava dar depoimento. Precisava ficar com Léo. Vou assim que puder, prometia para Maria enquanto Maca passava. Não te deixo sozinha, nunca mais. Maria acenava fracamente. Ambulância partia, sirenes ecoando. Alexandre sentava em degrau, segurando Léo, tremendo, de adrenalina, de choque, de percepção. 10 segundos, sussurrava. Teria chegado 10 segundos antes e teria parado tudo antes de começar. Mas depois olhava onde Maria tinha caído, onde tinha salvado. Ou talvez tinha que chegar exatamente quando cheguei, para ver, para testemunhar, para garantir justiça. Nos dias seguintes, verdade emergia completamente. Polícia achava celular de Isabela, rachado, mas funcionando, mensagens com amante. Quando eliminar criança, herda tudo. Depois fugimos. Era prova de premeditação, de plano.
de conspiração. Amante era preso também, como cúmplice. Não achei que faria de verdade, protestava. Mas juiz não acreditava. Incentivou, planejou. É culpado. Isabela enfrentava acusações múltiplas. Tentativa de homicídio, conspiração, abuso. Queria fortuna, explicava promotor. Via criança como obstáculo. Quando oportunidade apareceu, agiu, com violência brutal. Só intervenção milagrosa de governanta salvou vida. Maria estava no hospital, UTI, 4 costelas quebradas, vértebra comprimida, pulmão perfurado, lesões internas. É grave, dizia médico para Alexandre, mas estável. Vai viver, mesmo que recuperação seja longa. Alexandre visitava todo dia, com Léo. Sentavam perto da cama. Obrigado, dizia Alexandre toda vez. Não é forte o suficiente, mas obrigado. Sacrificou o corpo pelo meu filho. Como repago? Maria, fraca, mas lúcida, respondia sempre o mesmo. Não precisa repagar. Foi amor. Amor não calcula custo. Mas Alexandre insistia. Precisa ser recompensada, reconhecida, homenageada. Maria sorria. Só isso, apontava Léo. Que ele viva, que seja feliz. É compensação suficiente. Alexandre tomava decisões. Primeira, escada. Vai ser modificada. Redes de segurança. Discretas, mas fortes. Nunca mais ninguém. Cai. Contratava arquitetos. Mantinham beleza. Mas adicionavam proteção. Segunda decisão. Maria. Quando sarar, não volta como governanta. Volta como família, como mãe honorária, como tutora legal de Léo. Se algo me acontecer, você cuida. Preparava documentos, legais, oficiais. Maria chorava quando assinava. É honra demais. Alexandre balançava a cabeça. É mínimo que merece. Deu corpo, eu dou reconhecimento. Não é justo, mas é o que posso. Você acredita em sacrifício? Deixa um like. Se inscreve para o final. Comenta promessa cumprida se está emocionado. Ato final chegando. 3 meses depois daquela manhã terrível, julgamento começava. Isabela acusada de tentativa de homicídio premeditado, conspiração, abuso de confiança, tribunal lotado, aristocracia paulista, jornalistas curiosos, caso da escadaria chamavam, conde que testemunha contra a noiva que jogou filho, governanta que se sacrificou. Era a história que capturava a imaginação. Alexandre testemunhava primeiro. Voltei cedo, por documentos. Entrei no hall, olhei para cima e vi minha noiva agarrar meu filho, levantar ele acima da grade e jogar no vazio, de 10 metros, para o chão de mármore. Voz era controlada, mas olhos traíam trauma. Vi ele cair. Não podia fazer nada, só gritar. Promotor perguntava, o que aconteceu depois? Alexandre continuava. Maria Graça, governanta, estava no pé da escada. Olhou para cima, viu Léo caindo e, em fração de segundo, se jogou embaixo. Usou o próprio corpo como amortecedor. Léo caiu em cima dela. Impacto foi terrível, mas Léo sobreviveu, ileso. Enquanto Maria tem fraturas múltiplas, órgãos danificados, sacrificou saúde para salvar meu filho. Tribunal silencioso. Alguns choravam. Era testemunho de heroísmo raro, de amor supremo. Alexandre olhava Isabela. Por quê? Por que fazer isso? Mas Isabela olhava o chão, sem responder. Maria testemunhava, de cadeira de rodas, ainda em recuperação. Estava no pé da escada, limpando o móvel. Ouvi discussão lá em cima. Depois grito de Léo. Depois silêncio. Olhei para cima. Vi criança caindo. Fazia pausa, lembrando. Não pensei. Só agi. Me joguei embaixo, porque tinha feito promessa. Para a mãe de Léo, no leito de morte. Proteja meu filho. Sempre. Tinha que manter, mesmo custando vida. Promotor perguntava. Hesitou? Maria balançava a cabeça. Não. Foi instinto. Foi amor. Foi promessa. Não hesita com essas coisas. Era a resposta que definia heroísmo. Léo testemunhava. Vídeo gravado. Para proteger de trauma de tribunal. Isabela estava brava. Disse que eu era obstáculo, que estragava tudo, me agarrou, me levantou e depois me jogou. Por cima da grade, estava caindo, tinha medo, muito medo. Voz tremia.
Depois senti algo embaixo, macio. Era tia Maria. Me pegou, me salvou, mas se machucou. Muito. Criança chorava no vídeo. É culpa minha? É culpa minha que tia Maria está machucada? Alexandre, assistindo o vídeo no tribunal, chorava também. Não, querido, não é culpa sua, é culpa da Isabela. Peritos testemunhavam. Queda de 10 metros no mármore teria causado morte instantânea. Fratura de crânio, danos cerebrais, morte. Mostrava cálculos. Peso corporal de criança, velocidade terminal, força de impacto. É física simples. Maria Graça absorveu 70% do impacto, com o próprio corpo, salvando criança, mas pagando com lesões gravíssimas. É milagre que ela está viva. É milagre que criança está ilesa. Júri olhava Maria com reverência. Era santa viva. Era heroína física. Era amor encarnado. Isabela, ao contrário, era monstro. Contraste não podia ser mais Stark. Isabela testemunhava, finalmente. Estava estressada. Léo tinha quebrado meu celular. Fiquei brava, mas não queria matar, só assustar. Mas promotor mostrava mensagens. Com amante. Quando eliminar criança herda tudo. Lia em voz alta. Isso é premeditação, isso é plano. Não é estresse, é homicídio calculado. Isabela tentava explicar. Eram só palavras, fantasia, não tinha intenção. Mas ninguém acreditava. Tinha jogado criança da escada, na frente de testemunha. Com testemunho de criança, com prova física, estava condenada, antes do júri deliberar. Júri deliberou 3 horas, veredicto, culpada, de tentativa de homicídio qualificado, de conspiração, de abuso de menor. Sentença 25 anos, sem possibilidade de condicional por 15. A senhora usou posição privilegiada, disse juiz, para tentar homicídio mais vil, contra criança inocente, filho de homem que confiava, em lugar que deveria ser seguro, jogou de 10 metros em direção à morte certa. Só intervenção sobre-humana de mulher corajosa impediu tragédia. Olhava a Isabela com nojo. Você representa o pior da humanidade. Este tribunal condena severamente. Isabela era levada embora, gritando ainda que era injusto. Mas ninguém escutava. 6 meses depois daquela manhã, vida estava transformada. Mansão Vasconcelos tinha mudanças visíveis. Escada tinha redes de segurança, quase invisíveis, mas fortes. Nunca mais, dizia Alexandre. Mais importante, escada não era mais só beleza, era lembrança. Aqui Maria virou heroína, dizia Alexandre toda vez que subia. Aqui mostrou que amor é mais forte que gravidade, que sacrifício é mais forte que morte, que promessa é mais forte que medo. Era santuário agora, não só arquitetura, mas lugar sagrado, onde milagre tinha acontecido, onde vida tinha sido salva, onde família tinha sido redefinida. Maria morava na mansão, ala leste, quarto principal, com vista para os jardins. Luxo demais. Protestava ainda, mas Alexandre insistia. É mínimo, merece palácio inteiro. Maria se movia melhor. Com bengala, costelas tinham sarado, mas coluna levava danos permanentes. Nunca vai andar perfeitamente, dizia médico, mas vai andar. Já é milagre. Maria não reclamava. Preço pequeno, dizia sempre. Pela vida de Léo, pagaria de novo, 1000 vezes. Era verdade. Era amor que não se arrependia, que não calculava custo, que só dava, completamente, totalmente, eternamente. Léo tinha 7 anos. Ia para a escola, mas ainda tinha pesadelos. Vejo caindo, sinto ar, depois tia Maria. Acordava chorando. Alexandre corria, abraçava. Acabou, está salvo. Isabela foi embora, para sempre. Terapia ajudava, devagar. Trauma leva tempo, explicava a psicóloga, mas com amor e apoio cura. Alexandre fazia tudo, estava presente, toda manhã, toda noite, todo momento importante. Não viajo mais, dizia para os sócios. Filho vem primeiro, sempre. Alguns entendiam, outros não. Não importava. Tinha prioridades claras. Léo, Maria, família. Nada mais contava. Justiça foi feita. Deixa um like. Se inscreve para o final emocionante. Comenta a família. Se acredita no amor.
Ato final com o legado de Maria chegando. 5 anos depois daquela manhã, quando Isabela tinha jogado Léo e Maria se sacrificou, menino tinha 11 anos. Tinha mudado, mais forte, mais consciente. Carregava gratidão profunda. Tia Maria, dizia sempre, você deu corpo por mim. Como repago? Maria ria. Não repaga. Foi amor. Amor não pede compensação. Mas Léo insistia. Um dia vou repagar. Prometo. Era promessa séria. De criança que entendia dívida, que entendia sacrifício, que queria honrar. Alexandre tinha 55 anos. Não era mais aristocrata distante. Era pai presente, humilde, grato. Maria me ensinou, dizia, que verdadeira nobreza não está no título. Está no sacrifício, no amor que age. 10 anos depois daquela manhã, Léo tinha 16 anos. Decidia futuro. Quero estudar medicina, me especializar em ortopedia de coluna. Alexandre ficava surpreso. Por que especificamente? Léo explicava. Porque tia Maria tem lesões na coluna por causa da minha queda. Quero ajudar pessoas como ela. Quero que andem melhor, vivam sem dor. É jeito de repagar, de honrar. Era missão nascida de gratidão. Alexandre estava incrivelmente orgulhoso. Sua mãe estaria orgulhosa, e eu estou. Maria, agora 72, chorava. Não precisa, não por mim. Mas Léo insistia. Sim, por você. E por todos como você. Heróis que sacrificam corpo pelos outros. 15 anos depois daquela manhã, Maria tinha 77 anos. Saúde declinando. Andava com dificuldade, dor crônica. Mas espírito era forte. Léo, 21, na faculdade de medicina, vinha todo fim de semana. Trazia livros, lia para ela. Contava estudos. Estou aprendendo sobre vértebras, sobre compressão, sobre técnicas novas. Maria escutava com interesse. Vai ser médico magnífico. Léo sorria. Por você. Tudo por você. Alexandre tinha 60. Tinha transformado mansão em museu parcial. Térreo aberto ao público. 2 dias por semana. Mostrava escada. Contava história. Aqui, governanta salvou meu filho. Com o próprio corpo. É lição de sacrifício. 20 anos depois daquela manhã, história era lenda. O milagre da escadaria colonial, chamavam. Ensinado em escolas, discutido em igrejas, celebrado em livros. Alexandre tinha escrito memórias. A promessa, como governanta virou anjo. Contava tudo. Morte da esposa. Promessa de Maria. Chegada de Isabela. Gesto terrível. Sacrifício heróico. Maria não hesitou. Escrevia. Viu criança caindo. Jogou o corpo embaixo. Sem calcular. Sem medo. Só amor puro. Livro era best-seller. Lucros, todos para Fundação Maria Graça, para ajudar crianças abusadas, para honrar heróis do dia a dia. Era legado vivo. 25 anos depois daquela manhã, Léo tinha 31 anos. Era cirurgião ortopédico renomado, especializado em coluna. Fiz 200 cirurgias, dizia em conferência. Mas, toda vez que opero, penso em tia Maria, em como a coluna dela comprimiu me salvando. Trabalho para honrar esse sacrifício. Mostrava sempre fotos. Maria jovem, Maria depois da queda, Maria em cadeira de rodas. É minha inspiração, minha razão. Tinha desenvolvido técnica nova. Procedimento Graça chamava. Para tratar compressão vertebral. Salvava a mobilidade, reduzia a dor. Era contribuição permanente, nascida de gratidão, de amor, de dívida sagrada. 30 anos depois daquela manhã, Maria tinha 92 anos, frágil, mas mente afiada. Léo vinha todo dia, com esposa, com filhos, 3 crianças. Bisnetos, dizia Maria com alegria. Quem imaginaria? Alexandre tinha 80. Sentava perto de Maria, lembrando. Aquele dia, dizia, quando vi você se jogar embaixo de Léo, tempo parou. Pensei, estou perdendo os 2, filho e você. Voz tremia. Mas milagre aconteceu. Léo sobreviveu, você sobreviveu. E tivemos 30 anos juntos, 30 anos de família, graças à sua coragem. Maria segurava a mão dele. Era destino, era promessa, era amor. 35 anos depois daquela manhã, celebravam. Dia do milagre chamavam na família.
Todo ano. Reunião na mansão, Alexandre, Léo com família, Maria, amigos, funcionários, iam para a escada, agora com placa. Neste lugar, 15 de março de 1990, Maria Graça Reis se sacrificou para salvar Léo de Vasconcelos, se jogando embaixo de criança caindo, absorvendo o impacto com o próprio corpo, demonstrando que amor é mais forte que gravidade, que sacrifício é supremo ato de nobreza. Todo ano liam, lembravam, choravam, celebravam. Era tradição sagrada, era memória viva, era lição transmitida. Maria morreu em paz aos 95 anos, rodeada por família que tinha salvado. Alexandre, Léo, esposa de Léo, 3 bisnetos. Vive bem? Perguntava nas últimas horas. Alexandre segurava a mão dela, chorando. Viveu perfeitamente, manteve promessa, salvou Léo, construiu família, ensinou sacrifício. Léo acrescentava: por você dediquei vida. Cada paciente que ajudo é por você. Cada vértebra que reparo é em sua honra. Maria sorria. Então estou feliz. Posso ir sabendo que amor continua. Fechava olhos. Mulher que tinha voado, não com asas, mas com corpo lançado, que tinha salvado, com sacrifício absoluto. Enterraram Maria no cemitério da família, perto da esposa de Alexandre. Onde pertence, dizia Alexandre, com família, com verdadeira nobreza. Lápide dizia: Maria Graça Reis, 1930-2025. Quando noiva jogou o filho do conde pela escada, ela não hesitou. Viu criança caindo de 10 metros. Jogou o corpo de 62 anos embaixo. Absorveu impacto com costelas, coluna, órgãos. Salvou vida pagando com saúde, mantendo promessa feita em leito de morte. Proteja meu filho, sempre. Governanta que virou anjo, empregada que virou lenda, mulher que ensinou que maior amor é oferecer corpo como escudo. 40 anos depois daquele dia, Léo tinha 61 anos, dirigia Instituto Graça, dedicado à cirurgia de coluna, com lema: salvar mobilidade, honrar sacrifício. Tinha formado 1000 cirurgiões, que tinham operado 100.000 pacientes. Tudo começa com tia Maria, dizia sempre, com sacrifício dela, com o corpo dela jogado embaixo do meu. Sem isso, não estaria aqui, não teria instituto, não teriam vidas salvas. É corrente de amor, que começa com um ato e multiplica por gerações. Era legado impossível de calcular, impossível de medir, mas real, tangível, eterno. Alexandre morreu aos 85 anos. Tinha vivido 40 anos depois do milagre, 40 anos de gratidão, de presença, de família redefinida. Nas últimas horas, Léo estava com ele. Pai, Maria está esperando. E mãe, vão estar juntos. Alexandre sorria. Sim, finalmente vou agradecer sua mãe, por ter pedido promessa, e Maria por ter mantido. Olhava filho. Você honrou bem, pegou sacrifício e criou missão. É legado perfeito. Fechava olhos. Conde que tinha aprendido que verdadeira nobreza está na ação, não no título, no sacrifício, não no status, no amor, não na aparência. 50 anos depois daquele dia, história era mito. A governanta voadora chamavam. Nas escolas ensinavam. Maria Graça viu criança caindo e, em vez de gritar, em vez de correr por ajuda, em vez de assistir horror, agiu. Jogou o corpo embaixo, salvando vida, pagando com saúde, mas nunca se arrependendo, porque era amor, era promessa, era escolha consciente. Estudantes escutavam fascinados. Poderíamos fazer o mesmo? Perguntavam. Professores respondiam. Espero que nunca precisem, mas se precisarem, lembrem de Maria. Lembrem que amor não calcula, não hesita, só age, porque essa era a verdade final. Noiva ciumenta jogou criança da escada, 10 metros, em direção à morte certa no mármore, em ato de raiva, de eliminação, de mal puro. Pai assistia, impotente, testemunha de horror. Mas governanta tinha ouvido, tinha visto e tinha se jogado. Corpo de 62 anos, frágil, mas cheio de amor, sob trajetória de queda, tinha absorvido impacto, com costelas quebrando, com coluna comprimindo, com órgãos se esmagando. Mas criança vivia,
ilesa, salva, milagrosamente. E naquele sacrifício, tudo mudava. Família se redefinia, não por sangue, mas por escolha. Governanta virava mãe, mãe virava santa, casa virava santuário, escada virava altar, onde milagre tinha acontecido, onde amor tinha vencido gravidade, onde promessa tinha sido cumprida, a custo de tudo, mas sem arrependimento, porque era amor puro, era promessa sagrada, era ato que transcendia a física, que desafiava a lógica, que demonstrava a verdade eterna. Maior amor é oferecer vida pelos outros, como Maria ofereceu, como salvou, como ensinou, para sempre. Você acredita em sacrifício supremo? Deixa um like, se inscreve, comenta, promessa eterna, se está emocionado. Obrigado por essa jornada. Lembra, verdadeira nobreza não está no título, está no sacrifício. Maior amor